Estamos de volta com o programa Direito na TV, hoje com a presença da Luciane Pacheco e da Niácara Cascais. Tu me falavas antes do intervalo, Luciane, sobre a técnica de cálculos. Tu pode me Claro. explicar exatamente como é que funciona? Então, é uma técnica que é utilizada, professora Erivelta, assim, quando os ânimos já estão bem acirrados. Iniciamos uma sessão de mediação. Iniciou uma audiência e o pau está pegando, popularmente. Isso, exatamente. E aí o mediador sente que dali só vai piorar a situação. Então, uma das técnicas que a gente utiliza é essa, o cálculos, que a gente pede licença a uma das partes e a chama para conversar num outro espaço, numa conversa privada, tentar primeiro acalmar os ânimos e depois tentar restabelecer aquele vínculo com a outra parte. Importante salientar, assim, que tudo que é conversado de maneira privada com a parte, né, só pode ser levado para a sala em conjunto, para a audiência novamente, se ela concordar. Né? Às vezes aquele desabafo, aquilo ali serviu só para acalmar os ânimos e depois ela conseguir voltar lá e restabelecer aquele vínculo de conversa, né? Mas o que foi conversado ali somente pode ser exposto, muitas vezes a parte permite que se exponha, que o mediador em algum momento transmita aquele sentimento que ela demonstrou durante a conversa em particular, para a sessão coletiva, mas só nesses termos, senão que fica ali, o que é praticado ali, fica ali, né? E isso surte efeito. Tu tens notado que isso tem surtido bastante efeito, justamente, principalmente porque acalma os ânimos. A pessoa já volta ali e a parte que ficou lá aguardando já vai também ter um momento de pensar, de rever a própria situação de conflito. É importante esse esclarecimento, Luciane, porque assim, eu sou advogado e nós advogados nós temos uma certa resistência com relação à mediação, a conciliação, porque a gente é treinado na faculdade, a gente é ensinado para o embate, né? E isso é uma novidade que a gente... Eu queria que tu falasses um pouquinho da importância do advogado nesse sistema, né? Porque o advogado ele já está muito bem preparado para o sistema de embate. Eu queria que tu me mostrasse qual a importância do advogado nesse sistema, como que o advogado pode ajudar. Tu queres falar, Niácara? Na verdade, assim, doutor, o que as câmaras elas querem ser, na verdade, são umas prestadoras de serviço para os advogados. Embora a lei da mediação ela trabalhe com a possibilidade do advogado não estar presente para aquele ato, mas nós, na nossa Câmara, nós gostaríamos que os advogados estivessem presentes. Ótimo. Até porque nós, como mediadoras, nós não podemos dar o assessoramento jurídico. Então, a Luciane, nós não podemos dizer, aceita esse acordo, faz dessa maneira, assim tá bom para ti, assim não tá bom. Então, se vem o advogado junto com a parte, primeiro que ela vai se sentir segura, ela sabe que tem alguém ali para defender ela. No segundo ponto, ela vai ter o devido assessoramento jurídico, então dizer, aceita que tu vai ter as tais consequências ou não aceita que tu vai ter as tais consequências. E ainda ela dá também uma legitimidade, o advogado dá uma legitimidade para o ato e acaba dando uma segurança para nós também como mediadoras, para o nosso termo, que como a Luciane mencionou anteriormente, ele vira um título executivo extrajudicial. Então, o que se conversa ali, o que se acorda ali, o que se compõe naquele ato é de extrema importância. As pessoas têm que estar muito conscientes do que elas estão propondo para outra e estão atermando ali conosco, porque elas vão ter que cumprir, porque se não cumprir, elas acabam sofrendo a sanção. Perfeito. Uma questão que tem incomodado alguns colegas, a gente tem conversado com relação ao novo Código de Processo Civil, que agora exige a tentativa de conciliação, é o que diz respeito a honorários. E aí eu, como representante da OAB aqui, não poderia deixar de lembrar dos honorários. Como funciona a questão dos honorários do advogado, né? Eu queria que tu me explicasse primeiro como funciona a questão dos honorários do advogado, até para me explicar depois como é que vocês vão trabalhar os seus honorários também como mediadoras, né? A OAB, quando fez essa alteração no Código de Ética de vocês, foi muito atento às novas transformações da lei, do novo CPC, da lei da mediação, e acabou alterando também para que vocês não fossem prejudicados com essa lei da mediação e também o artigo 364 do novo CPC. Então, quando vocês recebem no escritório de vocês um caso, um cliente, ele quer resolver aquele problema.
Então, aquele cliente que ele confia em vocês, ele vai dizer, doutor Erivelton, doutor fulano, eu preciso resolver um problema. Não importa se vai resolver no judiciário ou no extrajudiciário. Ele quer resolver. Então, o Código de Ética de vocês deixou bem claro que agora não importa como que se vai ser resolvido. Que os honorários de vocês, se houver um acordo composto de forma extrajudicial, numa conciliação ou numa mediação, os honorários de vocês vão continuar intactos, não vai ser mexido. Isso é importante. Então, inclusive é vetado, né? O artigo 48 veta. O novo novo Código de Ética, ele veta a diminuição por conta disso. Eu posso até acertar com o cliente um preço pela decisão judicial e um preço pela decisão extrajudicial, feita através de um acordo, de uma conciliação, mas eu não posso diminuir jamais. Não. Então isso acaba assegurando o trabalho do advogado, né? Então isso, o que a gente quer? A gente quer compor mesmo uma relação de confiança. Porque como mesmo o senhor disse no início do bloco, nós somos, a Luciane é advogada, eu sou bacharel em Direito, a gente acaba sendo formado em Direito para o litígio, para a sentença, para o agravo, para o recurso. E, na verdade, assim, a gente consegue, às vezes, resolver. No judiciário, leva até anos para se resolver. E numa extrajudicial, a gente consegue resolver um problema em meses, em 3, 4 sessões. Às vezes, numa, a gente já consegue resolver. Na verdade, o próprio CNJ, quando ele começou, a partir de 2010, com a Resolução 125, ele começou já com essa cultura da paz. O próprio CNJ usa essa frase, né, de comportamentos para cultivar essa cultura da paz. Né? Então começaram vários processos nesse sentido, né? Então começou os sejusques no próprio judiciário, onde as conciliações e as mediações são feitas, né? Próprios setores, agora mesmo teve o Pacto das Imobiliárias. Então, no sentido também de não levar essas causas para o judiciário, as próprias entidades elas já estão se mobilizando, porque não é possível mais nós ficarmos esperando o Estado para né, qualquer problema que apareça, esperar que ele resolva. Né? Nós construímos os nossos conflitos, nós temos que aprender a solucioná-los. Né? Concordo contigo. Vou pedir licença para vocês mais um pouquinho, vamos ouvir as mensagens dos nossos patrocinadores e daqui a pouco a gente volta.